Olá, boa noite. Nossa alegria de recebê-los aqui para o nosso penúltimo web seminário. Nesse período de isolamento social, nós estamos bastante satisfeitos, estamos contribuindo em algum grau para o seu conhecimento sobre ergonomia. Especialmente, estou falando hoje para você que trabalha profissionalmente com ergonomia, e você vai perceber que o tema de hoje e o tema de amanhã são bem voltados para profissional de ergonomia. Hoje nós vamos falar sobre análise ergonômica, e amanhã sobre o PGR, Programa de Gestão de Risco, especialmente buscando o Programa de Gestão de Risco das questões ergonômicas. Então, hoje, análise ergonômica e alguns pontos assim bastante interessantes e instigantes, especialmente aquela questão relacionada a como definir quando há ou quando não há risco no trabalho. Daqui a pouco eu vou apresentar o plano da nossa palestra, que deverá durar em torno de 40 a 45 minutos, o Denis vai falar algumas regras aí para vocês. Boa noite a todos, obrigado novamente pela presença nesse penúltimo webinário, está quase acabando. E só falar que o webinário vai durar cerca de 40 a 45 minutos. Hoje é um assunto um pouco mais denso. Nós vamos interagir com vocês através das nossas enquetes. E, ao final, vamos também pedir suas perguntas. Então, bom webinário a todos. Muito bem. O nosso plano de trabalho para essa palestra vai ser visto aqui no próximo slide. Que seria o quê? Primeiro nós vamos falar dos 5 pontos fundamentais de uma análise ergonômica, depois nós vamos falar um pouco sobre cada ponto fundamental, nós vamos falar muito sobre a classificação quanto ao risco, e vamos mostrar um fluxograma de uso de ferramentas quantitativas. Depois, em quarto lugar, vamos falar sobre plano de ação, depois o fluxograma para análise ergonômica, e por último o Denis vai colocar alguns pontos da vivência pessoal dele em análise ergonômica. Nos últimos 2 anos ele fez centenas de análises ergonômicas, ele pode colocar também algum depoimento, né, bastante ilustrativo e interessante a respeito do assunto. Você poderia dizer que nós temos 5 pontos fundamentais para uma análise ergonômica, que estão nesse slide, né, que seria esses aí. 1, 2, 3, 4, 5. Primeiro é a vivência na área, depois definir os DDF, DD, depois etapas do trabalho, ações técnicas e fatores de dificuldades. Quarto lugar, o uso de ferramentas e conclusão quanto à existência ou não de risco por fator de ergonomia. E quinto lugar, o plano de ação. Mas eu diria que tem um 0 aí. Qual que é o 0? É uma boa equipe para poder fazer a análise ergonômica. E assim, a gente pode dizer para você que trabalha profissionalmente com ergonomia, que você precisa ter uma equipe para te ajudar. E essa equipe é da própria empresa, da própria organização que está te chamando, está te contratando, da própria área que está chamando. Se você é empregado de uma determinada área da empresa, da área de ergonomia, não abra mão de alguns auxiliares para esse trabalho de análise ergonômica. E quais são, fundamentalmente? É claro, a responsabilidade é nossa, o relatório é nosso, isso tudo é responsabilidade nossa, né? É um assunto nosso. Mas para que nós possamos fazer bem feito, nós precisamos, pelo menos, de 3 outros profissionais. Primeiro é de um supervisor da área, um indivíduo que entende o funcionamento administrativo da área de trabalho. Segundo, é um engenheiro da área, um técnico de processo, que sabe entender, que sabe mostrar para nós aquela realidade técnica daquela máquina, para que a gente, quando for pensar em alguma solução, ele saber dizer se aquilo é viável ou não. Né? E ele vai participar disso ativamente, da mesma forma quando a gente verificar na etapa do trabalho algum problema, ele que vai dizer para nós, né, qual que seria a solução possível. E a quarta pessoa dessa equipe de análise ergonômica é um trabalhador experiente. O trabalhador experiente é extraordinariamente importante na análise ergonômica, ele que vai falar para nós se determinada questão que a gente está vendo é ou não problema, né, de uma forma bem interessante, de quem vivencia e muitas vezes sente as dores de um trabalho que muitas vezes não está ergonomicamente correto. Então, esse pilar 0
é fundamental, uma boa equipe. E observe bem, se não houver essa equipe, se você, que é médico, que é fisioterapeuta, que é enfermeiro do trabalho, que é engenheiro de segurança, que é técnico de segurança e que faz ergonomia profissionalmente, for sozinho fazer análise ergonômica, você vai soltar um relatório que tem sotaque. Preste atenção nisso. Sotaque significa você usa termos que não são os adequados. É como alguém que veio aí de um país da América do Sul, vive no Brasil há 15 anos, e quando ele fala, você percebe que ele não é brasileiro. Isso é que chama sotaque. Uma análise ergonômica sem essas pessoas vem escrita com sotaque. Nós usamos palavras inadequadas, usamos termos inadequados, fazemos recomendações fora do contexto, do propósito, fora do propósito. Então, o pilar zero para uma boa análise ergonômica é uma formação de uma boa equipe. Antes de falar do pilar 1, né, vamos passar a primeira enquete, Denis. Vamos então à primeira enquete, já para os que estão chegando agora já responderem também. A enquete vai aparecer aí para vocês. E a pergunta é a seguinte: muitas vezes, as situações de maior risco ergonômico, na percepção do analista, não são aquelas citadas pelos trabalhadores. Por que isso acontece? O principal motivo, na sua opinião, seria: primeiro, baixa frequência dessa situação na jornada; segundo, erro de percepção do analista; ou terceiro, que o trabalhador já se acostumou com o dolorimento como algo normal. Dê a sua opinião aí nos próximos 10 minutos. Visto então a primeira enquete, vamos então para o primeiro passo da análise ergonômica. Vivência na área. Vivência na área significa o quê? Você vai começar uma análise ergonômica indo até a área, verificando o que faz o trabalhador, mas com o objetivo de realmente entender em profundidade o que ele está fazendo. Então, quando o trabalhador para de fazer alguma atividade, você tem que saber, né, parou por quê? Né, para poder, ele vai te falar de alguma dificuldade, alguma falta de material que vai impactar, e depois ele vai ter que correr para poder suprir aquela diferença de tempo. Né, quando o trabalhador eventualmente parou alguma coisa por falta, né, que não está demorando muito, por exemplo, um operador de call center está demorando muito no atendimento, você vai perceber a dificuldade dele em relação ao sistema, ele vai te mostrar isso. Então essa vivência é lá perto mesmo, não existe análise ergonômica de escritório, né, feita no escritório, é análise ergonômica lá junto de quem a gente está analisando. Você tem que entender, inclusive, nesse ponto, qual que é a demanda, por que você está indo lá fazer aquela análise ergonômica. Ah, é uma alta incidência de queixas no ambulatório médico? É a empresa que está com dificuldade, que está tendo que se justificar perante as autoridades do trabalho? Então, há que ter essa vivência profunda, inclusive procurando perceber qual que é a frequência que o trabalhador faz aquela atividade ao longo da jornada, para que você tenha uma ideia importante dos fatores de risco que nós vamos dizer que estão envolvidos. O segundo grande ponto, aliás, ontem eu já destaquei bastante essa questão da vivência, então não preciso ir lá nem, porque eu vou trabalhar muito na questão das ferramentas. O segundo ponto é definir os DDF-DD. O que é isso? Desconforto, dificuldade, fadiga, dolorimento ou dor. É você, junto com aquele trabalhador que está te auxiliando na análise ergonômica, né, e que é alguém que tem experiência naquele trabalho que está sendo feito, né, você vai perguntar: existe nesse trabalho, nessa tarefa, alguma situação que te cause desconforto, dificuldade, fadiga, dolorimento ou dor? E ele, trabalhador, vai te falar, claro, todo contrato psicológico, tem que haver um bom contrato psicológico entre você, que é o responsável pela análise ergonômica, e os trabalhadores envolvidos, no sentido de ele te falar bem quais são essas situações. Nós diríamos que aí a gente vai explorar bem no trabalho e na vivência, mas assim, é importante que isso seja feito depois da vivência, porque aí agora quando ele te falar, é aquela ferramenta que o senhor viu, que é uma ferramenta mal ajustada, é na hora que a gente tem que puxar aquele comando lá em cima, porque ele está muito em cima, é na hora que eu tenho que firmar aquela peça, né, o tanque do combustível contra o carro, você já viu isso. Então, você passa a entender bem melhor a situação que lhe foi relatada depois da vivência. Uma outra forma de se fazer essa definição de DDF-DD é em equipe, você aplicando o senso de ergonomia em grupos de trabalhadores, 5, 8, 10, você explicando e conversando com eles. Então não há regra fixa não, como você pode utilizar para essa verificação de DDF-DD as informações que vierem lá do senso de ergonomia aplicado, né, pelo pessoal, especialmente
de fisioterapia, terapia do trabalho ou enfermagem em todos os trabalhadores que vão para a revisão do periódico. Então, esse é o segundo passo. O terceiro passo é definir bem as etapas do trabalho, quais são as ações técnicas e os fatores de dificuldade. E o que vem a ser isso? É você ter aquela espinha dorsal do que faz o trabalhador e nas diversas ações técnicas ou diversos passos do trabalho, definindo em cada uma dessas ações técnicas, desses passos do trabalho, né, qual é a exigência ergonômica e já conversando com a equipe, especialmente com o supervisor, com o operador e com o engenheiro do processo que estão te acompanhando, qual que seria a eventual solução. Nesse caso, você tem que entender que não há um número fixo, né, de passos do trabalho. Você pode ter uma tarefa que é de fácil análise ergonômica, tem 4, 5 passos do trabalho, uma tarefa muito difícil, que nós já fizemos uma vez, uma análise ergonômica, que era abastecimento de aeronave, que entre a parada da aeronave, né, o trabalhador ir lá com a mangueira, né, fazer o abastecimento e depois voltar com todo aquele conjunto, né, de mangueiras, etc., eram 72 passos. E a gente tem que analisar todos eles. E por que tem que analisar? Porque aí você pode enxergar a sutileza do trabalho. Então, um ponto importante, alguns trabalhos, algumas tarefas dão muito trabalho nessa etapa, mas não se pode ficar na superficialidade, porque senão você perde um passo importante da tarefa. E nós vamos, então, agora para aquilo que é, tenho certeza, a grande demanda, né, das pessoas em relação à questão da nossa palestra, que é a questão do uso das ferramentas. Mas antes dessa parte, do uso das ferramentas e conclusão quanto ao risco ergonômico, está na hora da gente apurar o deles. Qual que é o resultado da nossa primeira enquete? Vamos lá. Então, vamos fechar aqui a enquete, encerrando a enquete, e o resultado foi 50%, metade da nossa audiência acha que muitas vezes as situações de maior risco ergonômico na percepção do analista não são aquelas citadas pelos trabalhadores. O principal motivo disso seria, metade da nossa audiência acha que o trabalhador se acostumou com o dolorimento como algo normal. 30% acham que é um erro de percepção do analista e apenas 18% consideram que é uma baixa frequência dessa situação na jornada. Vamos comentar. O resultado não saiu bem dentro do esperado, não. Porque o que a gente vai perceber é que o trabalhador não se acostuma com a questão da dor, não. Quando você faz um bom contrato psicológico, o contrato psicológico é o trabalhador ter confiança em você que está fazendo a análise ergonômica. Ele vai falar dos problemas que estão acontecendo. E não é normal, sim, trabalhar sentindo dor, né? Você poderia dizer assim, que poderia ser até um ponto que envolve algum tipo de, como é difícil explicar, do indivíduo aceitar uma condição de inferioridade, trabalhar sentindo dor e se acostumar com aquilo. Não é normal. Ele reclama. Mas, assim, a maior causa, infelizmente, foi a que foi menos votada pela nossa audiência. É a baixa frequência na atividade. Isso é muito, muito comum. Ou seja, a gente vai, o pessoal da empresa, o técnico de segurança, o fisioterapeuta, né, acham que é tal tarefa, que é a maior exigência, tal atividade, que é de maior exigência, e a gente vai falar para o trabalhador, ele fala outra coisa. E a gente pergunta para ele, confronta com ele, e aquela atividade? Eu soube que tem uma atividade assim, assado, que é muito difícil. Aí eu falo, tem sim, doutor, é difícil sim, mas é poucas vezes que a gente faz na jornada. Então, o principal motivo é a baixa frequência. Nós estamos agora, então, introduzindo o tema, que é o próximo ponto, que é como definir se uma determinada atividade, se um determinado trabalho contém ou não risco ergonômico. Então, nós vamos falar a partir de agora de uso das ferramentas de avaliação ergonômica para classificação de risco. Na primeira parte, a necessidade de definição quanto à existência ou não de risco ergonômico. Vamos lá. A análise ergonômica tem que ter uma classificação se há segurança ou se não há segurança. E nós dizemos isso porque, na conclusão de uma análise ergonômica, é fundamental. A gente faz uma análise ergonômica para poder ver se o processo está seguro ou se tem o que ser melhorado, né? Tem que haver uma informação clara e objetiva ao gerente do processo. Por quê? Se o processo estiver seguro, ele pode continuar fazendo o seu trabalho, né, da forma que ele é peculiar, que ele sabe fazer,
de forma tranquila. Mas se nós apontarmos que o trabalho contém risco por fator de ergonomia, ele tem que fazer uma melhoria, o CERV tem que fazer uma melhoria. Essa questão inerente ao papel dele como gerente, por responsabilidade, ele pode ser penalizado, inclusive criminalmente, caso não procure uma correção para isso. É muito claro, tá? As mudanças previdenciárias, a inversão do ônus da prova, que aconteceram em 2007 no Brasil, hoje são tais que nós precisamos saber disso. Quando um trabalhador se afasta da Previdência Social por mais de 15 dias, por exemplo, por um transtorno muscular, por uma lombalgia, uma hérnia de disco, nós precisamos saber qual é o trabalho, se o trabalho continha risco, esse tipo de risco, para aquela lesão ou não. Porque se contiver, nós não temos que contestar a definição de B91 da Previdência Social. Mas se o trabalho for um trabalho seguro e ele desenvolveu uma hérnia de disco, aquele afastamento por mais de 15 dias, é claro, nós temos que dar os subsídios à empresa de justificar que não é do trabalho e fazer uma reversão desse benefício de B91 para B31. Em processo de reparação pelo dano, isso vai ser fundamental, a gente ter segurança em relação a isso. Nós, profissionais de ergonomia, interagimos muito com peritos. E, no caso específico, o perito, ele muitas vezes vê só uma faceta. E nós, muitas vezes, vemos o conjunto da situação e vamos contra-argumentar, mostrando a ele esse conjunto, que muitas vezes é no sentido de ele ter uma perícia melhor, mais correta. Nas certificações de ergonomia, as entidades certificadoras que vêm até nossas empresas, né, são entidades, muitas vezes, da Escandinávia, e que vão exigir que a empresa, para poder ser certificada em ISO, que ela mostre segurança no processo, segurança do ponto de vista de prevenção de acidentes, a saúde do trabalhador e também segurança ergonômica. Então, nós precisamos ter essa informação. E, por último, que a grande informação importantíssima da classificação de risco é na gestão dos riscos ergonômicos, que é exatamente o nosso assunto de amanhã. Amanhã nós vamos falar sobre PGR, Programa de Gestão de Riscos, que é exatamente a nova forma de se trabalhar em saúde e segurança no Brasil a partir do dia 10 de março, com a nova NR1. Esse é assunto de amanhã. Mas para que você possa fazer bem esse trabalho de gestão de riscos, você precisa ter uma classificação. Nesse ponto aí começa o problema, né? Como é que é uma classificação em relação ao risco ergonômico? Vamos ver? A classificação básica que a gente sugere é essa que aí está, ATN, INPE, DDF, R ou AR. Essa classificação foi criada, esse é o modelo nosso de 2002, né, já tem 18 anos, já vem sendo bem testado aí no Brasil, utilizado largamente, né, e que vai nos dar uma ideia boa do que é que nós vamos classificar. Né? Vamos falar o que são essas siglas e como é que nós interpretamos. ATN é ação técnica normal. Ação técnica normal. Ou seja, aquela atividade é normal do ser humano comum, fazê-la. Mas nós precisamos ter algum subsídio, né, de quantitativo para aquilo. Então nós vamos recorrer aos métodos quantitativos, que nós vamos ver logo em seguida, e vamos dizer que a essência da classificação como ação técnica normal é quando 90% dos trabalhadores comuns, de qualquer idade, de ambos os sexos, conseguem fazer sem dificuldade. Nos Estados Unidos eles dizem que é 90% dos homens, 75% das mulheres. Nós aqui somos mais exigentes, 90%, 90%. Então, 90% das pessoas conseguem fazer? Isso é ação técnica normal. Não temos que fazer nada. O gerente pode trabalhar com segurança e continuar com o seu processo que ele conhece. A seguir, nós temos a classificação INPE. INPE foi criação nossa, improvável, mas possível. Mas, na realidade, essa criação é nossa porque o português não tem uma palavra para isso. É uma criação, é uma invenção nossa para um termo que existe em inglês, que é hazard. E o que é hazard em inglês? É quando há uma chance de ocorrer, de haver algum problema, porém o esperado é não haver. Então nós temos bons exemplos de hazard, né? Nós já vimos na fala de segunda-feira a questão da segurança em avião. Né? Viajar de avião não é risco. Viajar de avião é INPE, é improvável, mas possível. E, embora você esteja lá e se o avião cair, a chance de você sobreviver é muito pequena. Então, improvável, mas possível. E o que faz com que
regulam, né, e não deixam que a exigência se transforme em risco, em mecanismos de regulação. Mecanismos de regulação. Outro exemplo bom de INPE é exatamente energia elétrica. É claro, se a pessoa fizer uma bobagem, ela vai morrer com a energia elétrica, né? Mas ela raramente você tem nos processos industriais, nos processos civilizados, acidentes por conta de energia elétrica. É o improvável, mas possível. A seguir, nós temos DDF. E DDF é desconforto, dificuldade e fadiga. O que vem a ser isso? Né? É quando a situação, por exemplo, né, está muito calor num determinado ambiente, o ar-condicionado está estragado. Ninguém vai adoecer por causa disso, mas você tem uma situação de desconforto, dificuldade ou fadiga, pode cansar mais facilmente. Essa aí é a linha divisória. Daí para baixo nós temos R, risco, e nós temos alto risco. Então, qual que é a diferença entre risco e alto risco? São dois critérios. O primeiro é o número de acometidos, e o segundo é quão precocemente esses trabalhadores são acometidos, né? Então, nós, de vez em quando, temos critérios numéricos para isso. Mas essa é uma classificação muito útil que você deverá, a gente recomenda que você utilize, porque é muito prática. Vamos, então, para a sequência em que nós vamos ver ferramentas que nós podemos utilizar. Mas, antes disso, nós vamos falar sobre os 4 grandes fatores que determinam o risco ergonômico. E antes de falar sobre esses fatores, nós vamos passar a segunda enquete. Vamos à nossa enquete, então. Espero que todos estejam com a conexão razoável. Quem não estiver, a gente tem que conectar. Vamos à segunda enquete. Vai aparecer na tela de vocês agora. A pergunta é a seguinte: uma situação em que o indivíduo faz no trabalho 60% de sua força máxima, opção 1, certamente é de risco. Opção 2, pode não ser de risco, dependendo da força da pessoa. Ou opção 3, pode não ser de risco, dependendo da duração do esforço no ciclo ou jornada. Vocês terão aí 10 minutos para responder essa pergunta. Vamos lá. Os 4 grandes fatores que determinam o risco aparecem nesse slide. É a intensidade da exigência, a duração da exigência no ciclo de trabalho, a frequência da exigência e a taxa de ocupação. Eu vou repetir porque esse é um conceito fundamental para você que pratica ergonomia profissionalmente. Os 4 grandes fatores que determinam o risco ergonômico são intensidade da exigência, duração da exigência no ciclo, frequência da exigência e taxa de ocupação. Intensidade da exigência é muito clara. Às vezes você vê um esforço de tal intensidade que o indivíduo está fazendo careta para poder conseguir fazê-lo. Aquilo é de altíssima intensidade. Ou um indivíduo carregando uma caixa de 40 quilos é de altíssima intensidade. Às vezes, esforços de tão alta intensidade dispensam os outros fatores aí. Mas aqueles esforços que não são tão intensos, nós temos que analisar os outros fatores. A duração da exigência no ciclo pode ser, às vezes não é bem entendido. E você vai entender o que é a duração da exigência no ciclo com esse exemplo que eu vou dar. Observe que eu vou fazer um determinado trabalho, de 2 formas diferentes. O Denis vai cronometrar 10 segundos e eu vou fazer um trabalho que envolve abdução do ombro direito. Vamos lá, Denis. Ok? Olhem só esse trabalho, estou fazendo esse trabalho, né? Estou fazendo o trabalho, muito bem, estou fazendo a atividade durante 10 segundos, a hora que terminar 10 segundos, ok, 10 segundos. Agora, numa outra atividade, eu vou fazer a mesma abdução de outra forma. Vamos lá, Denis, 10 segundos. Ok, pergunta é, para você que está me assistindo, em qual situação que eu tenho mais chance de ter lesão? Na primeira forma ou na segunda forma? É claro, é na segunda forma. E por que da segunda forma? Porque a minha abdução de ombro foi mantida durante 80% do ciclo, 8 dos 10 segundos, enquanto que na primeira forma, a abdução de um ombro foi mantida durante apenas 20% dos ciclos. Então, há necessidade de observar bem esse detalhe, é a duração da exigência no ciclo. O terceiro fator que tem que ser observado é a frequência da exigência. Já foi falado desse web seminário algumas vezes, né, sobre a importância do fator frequência.
A equação do NIOSH fala muito sobre isso. Já foi citado, e que muitas vezes, né, nós temos que a equação do NIOSH, ela tem como 6 variáveis, mas as duas principais que nós já vimos na palestra de Lift são exatamente a distância horizontal do indivíduo da carga e a frequência do levantamento. Então é bastante importante. E o último seria a taxa de ocupação. A taxa de ocupação quer dizer, da jornada de 480 minutos, quanto tempo, qual a porcentagem de tempo que o indivíduo está ali envolvido. Ontem nós vimos que o ideal numa tarefa ótima é 91%, né? 90%, 91%. Numa tarefa razoável é 83%, 85%. E em tarefas mais difíceis, de maior exigência ergonômica, é 78%, 75%, e às vezes até menos. Então, quando você analisa a taxa de ocupação junto com a intensidade, etc., você passa a ter, nessa análise dos 4 fatores, intensidade, duração da exigência no ciclo, frequência da exigência e taxa de ocupação, aí sim você tem a noção se há ou não risco ergonômico. Isso é tão importante que tem essa observação que vai aparecer no pé do slide aí agora. A definição da existência ou não de risco ergonômico é uma tarefa de alta responsabilidade, na qual se tem que aliar conhecimento científico profundo e capacidade de discernimento de sutilezas. É por isso que a gente diz, né, definir se há ou não risco ergonômico é assunto de especialista, de quem estudou ergonomia, né, grande no público que está nos assistindo aqui hoje, né, é exatamente isso. Tem que estudar, tem que estudar, tem que estudar. E no sentido de você fazer uma boa definição. Caso contrário, você vai errar. E se você disser que uma determinada tarefa é segura e ela tiver risco ergonômico, vai haver implicações. E se você disser que uma tarefa tem risco ergonômico e ela não tiver, também haverá implicações importantes. Então, o trabalho de grande responsabilidade é exatamente definir há ou não risco ergonômico. E como que a gente utiliza ferramentas, né? Nós vamos falar das ferramentas agora, que vão aparecer a partir de agora no slide. Seria o uso das ferramentas de avaliação ergonômica. As ferramentas, elas são os métodos quantitativos, de cima para baixo são os melhores. Métodos quantitativos, modelos, critérios semi-quantitativos, checklists, análise microscópica e análise macroscópica. Então vamos falar de baixo para cima até chegar nos níveis ótimos, que seriam os métodos quantitativos. A análise macroscópica é muito fácil. Você vai em determinada empresa, né? E aliás tem um ponto importante que apareceu aí, que eu estava esquecendo, que é a epidemiologia como critério auxiliar para se estudar populações. Então existe um critério importante chamado risco relativo. É comparar a ocorrência de acometimentos em uma população que eu estou estudando, junto com outra totalmente diferente, para poder perceber se há uma diferença epidemiológica ali. Então é um método muito interessante que nos ajuda. Vamos falar da análise macroscópica. A análise macroscópica, você andando pela fábrica, andando pela empresa, você percebe coisas que não dão margem à dúvida. Por exemplo, um trabalhador, né, movimentando com a transpaleteira 2.000 quilos, as rodas da transpaleteira não estão livres, o piso está todo rugoso, e você percebe a enormidade do esforço que o indivíduo está fazendo. Ou seja, o fator de intensidade de exigência é tão alto que é tranquilo você fazer a demonstração com base nessa análise macroscópica. A análise microscópica nós colocamos em aspas, entre aspas. E por quê? Porque o microscópico aí é o seguinte, há que ter olhos bem perceptivos para poder perceber sutilezas, como, por exemplo, os esforços em pinça. Esforço em pinça não é uma coisa simples, né? Então, você precisa ter atenção para poder perceber essas sutilezas. A seguir, nós temos os checklists. Checklists são diversos. Tem o RULA, que é bem famoso no mundo, Sue Rogers, que é também famoso, que indica fadiga, pega um nível bem precoce de fadiga, né? Nós, no livro Ergonomia 4.0, temos 6 checklists de Couto para as diversas situações, e temos OCRA, que é Occhipinti-Colombini Risk Assessment, né, que visa exatamente membros superiores em atividades repetitivas. Checklist, nós temos que ter a seguinte noção, eles são bons, podem e devem ser aplicados, porém eles não devem ser ferramentas únicas de definição se há ou não risco ergonômico, por um motivo muito simples, porque muitas vezes, por 2 motivos simples. Primeiro, que muitas vezes uma determinada situação não está no checklist, e segundo, porque o checklist ele não te dá uma noção da taxa de ocupação e da duração da intensidade no esforço, do esforço no ciclo. Então,
isso te distorce um pouco. Mas, certamente, se você acha um checklist bom, isso é um indicativo de que não há risco ergonômico. A seguir, nós temos os modelos. O modelo semi-quantitativo mais conhecido para membros superiores é Moore-Gerg. Esse critério foi estabelecido por esses dois autores em 1995, e ele é tão bom que ele continua firme até hoje. Que seria, para membros superiores, ele analisa uma multiplicação de fatores, né? Para quem eu estou falando, geralmente conhece esse fator, no livro tem esse critério, porque ele é muito bom, né? Que significa o quê? É o índice de sobrecarga muscular, né? Biomecânica, que ele é a multiplicação de fator intensidade do esforço, pela duração do esforço no ciclo, pela frequência, pelo ritmo de trabalho, pelo desvio postural, pela postura da mão e pelo tempo na jornada. Observe como que Moore e Gerg foram em cima para poder estabelecer esse critério. Intensidade do esforço, duração da exigência no ciclo, frequência durante a jornada, por minuto, a questão do ritmo de trabalho, a questão do postura, se tem desvio postural ou não, e a duração ao longo da jornada. Então, bastante interessante o critério semi-quantitativo de Moore e Gerg. A seguir, nós temos, já num nível mais alto de precisão, aquilo que nós chamamos de modelos. E os modelos, né, são esses que aí estão, os principais, né, que seria 3D Stat Prediction Program, da Universidade de Michigan, nós vamos mostrar daqui a pouco, a equação do NIOSH, que todos vocês que estão nos assistindo conhecem, que é o estabelecimento do LPR, limite peso recomendado, comparado com o peso real. O Thornton, que é de nossa autoria, que vai fazer uma comparação entre a taxa de ocupação real do indivíduo da tarefa e qual seria a taxa de ocupação máxima. E o LIFT, que o Denis explanou na segunda-feira, que é exatamente destinado para avaliar movimentação complexa de materiais. Então, você tem que entender que o modelo, ele te dá um número, mas ele não é matemático. Então, muitas vezes você fala assim, muitas vezes eu estou vendo que a equação do NIOSH mudou, ou que o Thornton mudou, que o LIFT mudou, ou que o 3D mudou. Isso é aperfeiçoamento que os autores fazem, porque os autores, para poder criar um modelo, eles estudam bastante. E eles soltam, então, um modelo, né, que vai nos dar uma ferramenta numérica, mas não matemática. Sendo que a ferramenta numérica é muito interessante porque a gerência conversa bem, entende bem ferramentas numéricas. E quais são as ferramentas mais precisas de avaliação ergonômica? O que nós vemos aí, que são os métodos quantitativos. Dinamometria, tabela da Liberty, eletromiografia de superfície, frequência cardíaca, mapa, que eu falei outro dia, na parte dos fatores psicossociais, tá? Medição do calor, IBUTG e outros, medição de vibração, acelerômetros, para a gente poder fazer a avaliação da vibração. Vou falar sobre 3, dinamometria, tabelas da Liberty e eletromiografia de superfície. Dinamometria, tem esforço? É possível medir? Vamos colocar um dinamômetro para medir. Vamos ver, então, um exemplo. Um exemplo que seria esse aqui, abrir rampa da doca. Todo mundo conhece esse tipo de situação. Está aqui a doca no armazém, aí chega o caminhão baú, né, para poder estacionar aí de ré, e nós temos, o indivíduo tem que levantar essa tampa para poder colocá-la sobre a carroceria do baú, para permitir o trajeto de empilhadeiras, etc. Então, você observa que o indivíduo faz o esforço com uma das mãos e vai levantar essa tampa. Como que a gente avalia isso? Colocando um dinamômetro. Vamos ver aí a colocação. Aí está o dinamômetro sendo colocado, né? Então, instala-se o dinamômetro e aí o indivíduo vai fazer o esforço, e o dinamômetro, que é uma célula de carga, né, de alumínio, um bloco de alumínio, isso é de alta precisão, vai medir a intensidade do esforço. E aí foi feito, então, 5 medidas, e o valor medido, em média, foi 53 quilos. Observe bem com uma das mãos. O que nós fazemos com essa informação? Nós levamos ao modelo biomecânico da Universidade de Michigan, né, que é o modelo 3D da última versão. Nós colocamos esse boneco que está no canto superior direito, representando a posição que o indivíduo está fazendo o trabalho, e ali nós verificamos que nós colocamos uma foto, né, e o boneco do programa vai simular ao máximo possível a foto, né, e vamos ver então o resultado. Ele já faz toda uma série de cálculos, tem uma base científica extraordinária, são mais de 50 anos de pesquisa sobre a coluna do trabalhador, por engenheiros extremamente competentes, e o resultado vai mostrar aí uma força de compressão no disco próxima do vermelho, observem lá,
né, quase 6.400 newtons, indicando uma alta tendência para hérnia de disco nesse trabalho. E o modelo de Michigan também nos dá a porcentagem de capazes nas diversas articulações, que você pode observar nesse slide, que vai observar, então, em vermelho é quando há alto risco, amarelo seria risco e verde sem risco. E o crítico aí que nós vemos exatamente é para quadril, joelhos e tornozelo. Então, esse indivíduo fazendo essa atividade, ele pode adoecer com hérnia de disco, problemas no quadril, problemas no joelho, problemas no tornozelo. É certamente uma situação de risco por fator de ergonomia. Na sequência, nós vamos verificar o uso das tabelas da Liberty Mutual, que foram tabelas extraordinárias, feitas em Boston, nos Estados Unidos, no laboratório de ergonomia da Liberty Mutual, por Snook e Ciriello, que têm um reconhecimento mundial. Então, nós medimos o esforço, levamos as tabelas da Liberty e vemos qual a porcentagem de trabalhadores capazes. Um exemplo, nesse caso, dessa fábrica de celulose e papel, é o esforço de empurrar, né, esse pallet por esses roletes que não estão motorizados. E aí, nesse caso, você vai perceber o quê? O esforço está sendo medido por esse dinamômetro amarelinho que está em cima da pilha, junto com uma manípula que não aparece bem, medindo o esforço da mão direita. E aí nós verificamos, então, a média de pico de 21,1 quilos. Quando levamos as tabelas da Liberty, nós achamos 90% de capazes, mais de 90% de capazes. Então, aí está um dinamômetro fácil. Esse é um dinamômetro barato, né, bem barato. Todo profissional de ergonomia deveria ter um dinamômetro desse, de mola, que leva para campo para poder fazer as adaptações. Você mede com isso a grande maioria das situações de esforço de empurrar ou de puxar. Vamos falar agora de eletromiografia de superfície, que é a grande ferramenta que nós temos para poder fazer a avaliação de esforço muscular, né? Qual que é a lógica da eletromiografia de superfície? A lógica da eletromiografia de superfície é o seguinte: todos os nossos músculos, todas as nossas células têm uma carga. Então, esse músculo aqui que eu faço aqui com a mão, quem está fazendo esse esforço, né, de fechar a mão, são esses músculos que aqui eu estou apontando, especialmente essa aqui que é chamada extensor radial do carpo. Essas células são carregadas eletricamente. O lado interno da membrana é carregado negativamente, o lado externo é carregado positivamente. Quando vem a ordem do nervo para ver a contração, ocorre uma mudança no potencial, e essa mudança no potencial é a entrada de íons sódio para o interior da célula. Depois, logo em seguida, há a saída de íons positivos e assim por diante. Então, quando você faz o esforço, ocorre um fenômeno elétrico. Nossa, quem já viu o eletrocardiograma já viu isso no coração. A eletromiografia de superfície detecta esses esforços aqui nos diversos músculos. São 14 músculos que são passíveis de serem analisados pela eletromiografia de superfície. Vamos ver alguns exemplos da aplicação, né, dessa extraordinária ferramenta. Esse é o nosso laboratório de aula prática em Belo Horizonte, sendo feita uma aula prática do indivíduo, né, com o posto de trabalho ao computador, os eletrodos estão ligados, conforme você pode observar, e lá na tela nós vemos o potencial dos músculos. Mas não é só para trabalho com o computador, não. Nesse mesmo laboratório, um trabalho de furar, né, madeira aí com a furadeira, os esforços que o indivíduo faz, aí está o eletromiógrafo, estão os eletrodos, nós verificamos qual que é o potencial, né? Aplicação de eletromiografia, caixa de banco. Essa senhora está com os eletrodos, né, ligados aí, e estão ligados no notebook que está registrando o potencial dos músculos envolvidos, conforme nós vemos aí no próximo slide. No próximo slide a gente vai ver, então, os músculos envolvidos na atividade. E como que a gente faz para poder saber se é seguro ou não? Nós comparamos a intensidade do esforço que o indivíduo está fazendo com o tempo que ele está fazendo. Esse é o gráfico hoje de referência que vai mostrar, né, que quanto menor a intensidade da contração voluntária máxima, mais o indivíduo pode fazer, durante mais tempo o indivíduo pode fazer aquela atividade. Esse gráfico é bem recente na literatura científica e ele tem, então, uma tabela que a gente deduz a partir dele, que é esta que você vê aí. Por exemplo, se o indivíduo estiver fazendo, né, se a duração do esforço no ciclo for de 10%, olhe lá, 10%, ele pode estar fazendo 40% da sua força máxima. Observou bem? Né? Se a duração for 70% do ciclo, olha só, ele só pode fazer 12%
da sua contração voluntária máxima. Vamos ver aquela pergunta que foi colocada aí, né, na nossa enquete. Né? Vamos ver, Denis, daqui a pouco a gente volta para poder ver o resultado. Vamos ver o resultado da enquete. Eu tentei fazer o desenho ali, um círculo em cima do número, não deu muito certo. Vamos então encerrar a enquete aqui, que perguntava: uma situação em que o indivíduo faz no trabalho 60% de sua força máxima, 84% da nossa audiência respondeu que pode não ser de risco, dependendo da duração do esforço no ciclo ou na jornada. Vamos ver? Então, quantos por cento? 60%, não é isso, Denis? Vamos lá. Se o indivíduo estiver fazendo, né, 60%, 63%, né, que seria aqui. Não. Se ele estiver fazendo um esforço de 60%, lá na coluna da direita, 63%. Se ele fizer isso durante apenas 2% da jornada, por exemplo, 480 minutos, se ele fizer isso apenas durante 10 minutos, não haverá risco. Então é perfeito. De qualquer forma, essa tabela coloca aí um limite, que é 72%. Qualquer trabalho considerado acima de 72% da contração voluntária máxima é inaceitável. Tem que se pensar em engenharia para poder diminuir esse esforço. Então, essa tabela é uma tabela bastante atual, é um estudo bem interessante, né, aprovado pela CGIH, né, de Potvin, foi 2014, e nós utilizamos hoje como referência para poder fazer os testes de eletromiografia. Vamos ver como é que é a eletromiografia num trabalho industrial. Nós, então, colocamos os eletrodos nos músculos que são envolvidos, fazemos a calibração, conforme você pode observar no dinamômetro à direita, pegamos o esforço máximo do trabalhador, verificamos qual que é o potencial elétrico no esforço máximo. Observe que, nesse caso, o indivíduo vai fazer esforço de preensão, com o dinamômetro a gente mede, mas ele também vai fazer esforços com a coluna. Então, nós medimos também o esforço máximo da coluna com o dinamômetro. Aí o trabalhador vai para campo. Vamos ver? E aí, em campo, nós monitoramos 4, 6 ou até 8 grupamentos musculares de uma forma bastante elegante, que é inclusive com câmera, filmando a atividade e vendo o potencial dos músculos sendo pesquisados ao vivo, online. Então, a gente consegue identificar bem qual que é o instante dos picos de esforço. Então, é a técnica que nós chamamos de padrão ouro, né, em termos quantitativos, para poder ver sobrecarga muscular. Então, nós temos, então, um chamado fluxograma de uso das ferramentas quantitativas. Esse fluxograma, ele está no livro Ergonomia Aplicada ao Trabalho. Desculpe, Ergonomia 4.0, né? Olha só. Então, vamos lá. Está aqui nessa guarda. Então, isso que eu estou mostrando aqui está aí, pode seguir, Denis, que vai mostrar exatamente para os diversos tipos de exigência quais são as ferramentas que a gente vai utilizar, quando que a gente utiliza dinamometria, quando que a gente utiliza modelo de biomecânico de Michigan, quando que nós utilizamos o Thornton e quando nós utilizamos também o método epidemiológico, que o melhor deles é o risco relativo. Vamos então falar agora sobre plano de ação. Uma vez concluído haver ou não haver risco, né, nós temos que fazer o plano de ação. Esse ponto é fundamental, muitas vezes é esquecido. Eu costumo brincar de um trocadilho, que é o seguinte: análise ergonômica sem plano de ação é enrolação. Não pode existir, tem que haver um plano de ação para poder resolver. Agora, um ponto fundamental para você que é profissional da ergonomia é entender que plano de ação, ele não é geral. Então, é fundamental você entender as chamadas categorias dos problemas ergonômicos e quais são as soluções que são dadas para eles. Vamos ver? Nesse slide, as 5 categorias de questões ergonômicas e sua condução administrativa. Né? Categoria 1. O que são os problemas de categoria 1? São melhorias de baixo investimento. O que nós temos que fazer? Ver, projetar, agir, validar, documentar. São coisas simples. Então, tem um posto de trabalho baixo que o trabalhador está trabalhando encurvado. Né? Vamos subir esse posto de trabalho, agora ele trabalha reto, desaparece o problema ergonômico, o custo é baixo, a área comporta. O problema tipo 2 é aquele de solução conhecida. Por exemplo, eu tenho um problema ergonômico em uma máquina, mas numa máquina outra já veio com um acessório que elimina aquele problema. O que nós vamos fazer? Um estudo de adequação
orçar e replicar, sem maior complicação. Às vezes sem necessidade, análise ergonômica, preste atenção. O problema tipo 3 é o mais complexo. E por quê? É aquele que nós dizemos que é de solução complexa. Ele vai sendo adiado, e muitas vezes ele faz aniversário e vai incomodando bastante o trabalhador ao longo da sua vida. Nesse caso, o que é indicado é um estudo ergonômico, análise ergonômica muito bem feita, com estudo de alternativas e plano de ação. O problema tipo 4 é aquele que é uma questão ligada à organização do trabalho, que nós falamos ontem. E, nesse caso, a transferência da solução direto às chefias, acompanhando com elas as soluções. E o problema tipo 5 é aquele que é sem solução de engenharia para aquela realidade da empresa. Então, o que é feito? Oficializar o rodízio e a taxa de ocupação com reliefs, quer dizer, pontos de alívio, e mais de um para poder fazer a atividade. Eu vou passar agora o microfone e a palavra para o Denis, para ele falar um pouco da experiência dele recente fazendo análise ergonômica, uma vez que nos últimos 2 anos ele fez centenas de análises ergonômicas. Então, o Denis vai falar com vocês um pouco da experiência dele. Obrigado. Eu vou utilizar esse microfone aqui porque ele funciona melhor. Bom, só um minuto. Esse é o slide correto. Alguns pontos práticos da minha vivência pessoal com análise ergonômica. Durante a nossa pesquisa, né, nós vimos que vários de vocês são pessoas que trabalham por conta própria, como consultores, e vários também trabalham em empresas. Vou compartilhar com vocês um pouco da minha experiência como consultor fazendo análises ergonômicas nos últimos anos. Algumas dicas, né, digamos assim. A primeira é que a queixa do trabalhador é quase sempre soberana. O que isso quer dizer? Quer dizer que tudo que o trabalhador se queixar, você deve sempre levar em consideração? Não, não é necessariamente isso. O que isso quer dizer é que, às vezes, o que acontece é que você chega em uma empresa, como consultor, por exemplo, e você é recebido por um engenheiro de segurança, um fisioterapeuta do trabalho, que vai te dizer, olha, o principal problema dessa área aqui é tal. E quando você vai para a área e você conversa com o trabalhador fala que não é esse o meu principal problema, o meu principal problema é outro. Isso já aconteceu comigo, por exemplo, numa empresa de costura, em que a fisioterapeuta do trabalho me falou que a principal preocupação dela era em relação aos vários tipos de desvios do punho, desvios ulnares, que as trabalhadoras, as costureiras faziam. E quando eu perguntei para as costureiras, nenhuma relatou queixa em relação a essa postura do punho. E sim, muitas queixas em relação à força em pinça, que é muito mais prejudicial para o trabalhador. Então, a grande queixa era essa, e às vezes essa queixa nós não conseguimos observar muito bem. Então, é esse o sentido da minha fala. O segundo procure sempre saber os fatores de organização do trabalho por trás da queixa. Então, isso, retomando o assunto de ontem, de ergonomia na organização do trabalho, sempre procure saber o que está por trás daquela queixa. Então, se uma mesa é muito baixa no setor do trabalhador e ele tem uma queixa de coluna, pergunte por que aquela mesa é baixa. Ela sempre foi assim? Houve algum tipo de readequação no setor? Aquela mesa era de outro setor e passou para o setor daquela pessoa por uma questão de custo. Lembre-se sempre do conceito de 1T e 8M de ontem. O terceiro filme muito. Filme muito. Todas as minhas análises eu sempre filmo muito, uso muito o recurso de vídeo. Às vezes eu nem filmo o trabalhador fazendo a atividade, e sim apenas o relato dele, nem precisa mostrar o rosto do trabalhador, apenas mostrar as mãos ou mostrar o ambiente. Muitas vezes o trabalhador fala alguma coisa, você não lembra depois que você chega em casa. Então, sempre filme muito. E de preferência com câmera, especialmente se você não for da empresa, filmar com celular às vezes pode ser visto como, pode ter algum tipo de estranheza, algum tipo de constrangimento, ou para o trabalhador, ou para alguém que está passando na área e não te conhece, não sabe o que você está fazendo ali. Então, se possível, filme sempre com câmera. E a última coisa
uma coisa que eu aprendi, digamos, na marra, foi em relação a análises ergonômicas de atividade de manutenção, que é o caso de eletricistas, é o caso de mecânicos e é o caso de pintores, lubrificadores. Essas análises costumam ser difíceis de serem feitas. Por quê? Porque muitas vezes você não vai conseguir acompanhar a atividade que os trabalhadores consideram mais críticas. Às vezes você vai acompanhar um dia de manutenções rotineiras e não vai poder acompanhar um dia de parada geral, por exemplo, que costuma ser muito mais crítico para a pessoa. Então, às vezes, essa análise requer algum planejamento anterior com os superiores, no sentido de, essa semana não tem determinada atividade, mas semana que vem eles vão realizar essa atividade, então volte na semana que vem. E muitas vezes a análise ela vai ter poucas imagens e muito texto, porque ela vai ser muito baseada em relatos dos trabalhadores. Muitas vezes você vai ter que escrever aquelas atividades, descrever aquelas atividades que os trabalhadores consideram mais críticas. Bom, é isso que eu queria destacar para vocês em relação à minha experiência com análise econômica. No livro Ergonomia 4.0, essa questão da análise ergonômica é abordada em alguns pontos, né? O que eu gostaria de destacar primeiro é esse ponto aqui, que é o da contracapa, né? Nós chamamos de guarda, né? Que seria essa parte aqui. Ó. Eu vou detalhar um pouco, porque é de enorme importância nessa palestra. Vamos ver essa parte aqui em slide, Denis. Então, nós verificamos que tem lá o primeiro fluxograma falando quanto à demanda da análise ergonômica. Está em azul, se é apenas para poder avaliar as exigências. Se for apenas para poder avaliar as exigências, próximo, aparecem então as ferramentas de análise que podem ser compartilhadas com os técnicos das áreas, com os engenheiros das áreas. Não, são os checklists, na essência são os checklists. Agora, na sequência, se não for apenas para poder avaliar as exigências, nós vamos para a necessidade de uma análise ergonômica, conforme está ilustrado aí. Né? E na análise ergonômica nós vemos os passos básicos que eu disse, que é a questão da vivência na área, que é a entrevista com os trabalhadores, obter informações do senso de ergonomia, depois nós temos a sequência das ações técnicas, no 4 nós temos estudo de fatores complementares, no 5 nós temos o estudo dos fatores de organização do trabalho, no 6 é aquela instrumental de checklists, e no 7 é que começa aquilo que nós chamamos de área do profissional de ergonomia, que são instrumentos de avaliação da carga de trabalho, deve ser feito por especialistas, que são, por exemplo, o questionário bipolar de fadiga, que é extraordinário, né, e a indicação no livro de que página que ele está. O LIFT, que o Denis falou na segunda-feira, o índice Thornton para membros superiores, né, o NASA TLX e entrevistas. Então, esse instrumental não deve ser usado por qualquer profissional, deve ser por pessoas que estudaram ergonomia profissionalmente. Vamos na sequência, o 8, Denis. Então, nós temos o 8, é a utilização de métodos quantitativos. Devem ser feitos por especialistas, que nesse caso, cronometragem do dia típico. É você pegar um dia para acompanhar o trabalhador, né, em todo o tempo, para poder ver o que ele está fazendo. Você tem uma ideia muito boa dos fatores de dificuldade, você tem uma ideia precisa da taxa de ocupação. Outro, que seria dinamometrias, tabelas da Liberty, eletromiografia, no livro também a gente mostra os principais cuidados, modelo biomecânico, mapa, que nós comentamos na aula de fatores psicossociais, níveis de estresse e outros. E aí tem um 9, a conclusão, e o 10º seria o plano de ação. Então essa parte do 7 em diante é assunto do profissional de ergonomia. No livro nós temos também 2 tutoriais. Um tutorial que mostra como fazer uma análise ergonômica num trabalho industrial e outro tutorial que mostra como fazer uma análise ergonômica em escritório. E, por fim, né, nós temos o chamado quadro de classificação do risco ergonômico, que são aquelas situações que sabidamente são causadoras de risco ergonômico. E, por último, na última guarda, nós temos, então, exatamente o fluxograma do uso das ferramentas quantitativas. Denis? Apenas queria destacar, né, que
está aí na tela de vocês o link para o nosso site, para vocês conhecerem mais sobre o livro Ergonomia 4.0, e destacar também a observação aqui do nosso amigo doutor Edivaldo Sanaro, que falou de outro item indispensável, que é a trena. Sempre andem com a trena quando vocês forem em uma empresa, ou mesmo se vocês trabalharem já em uma empresa, quando vocês forem fazer análise ergonômica, sempre. Vamos então para as perguntas? Vamos então começar as perguntas. Eu tinha algumas perguntas marcadas aqui, só que o chat, as perguntas antigas, ele some. Então, a Flávia Costa fez uma pergunta grande. Eu devia ter salvo a pergunta dela. Se ela puder enviar de novo, eu agradeço. Enquanto isso, vamos olhar alguns outros aqui, algumas outras perguntas. O Paulo Zaramelo, lá de Santo André, pergunta o seguinte: uma pessoa com força física maior do que outra, ou vice-versa, deve ser avaliado com critérios diferentes? Essa é uma pergunta bastante importante, e ela, nesse sentido, Paulo, é a seguinte: o que é ergonomia, na essência? 5 palavras: adaptação do trabalho às pessoas. Aí vem a pergunta: adaptação do trabalho a que pessoas? Aí, utilizando um termo que do nosso colega Paulo Oliveira, lá do Rio Grande do Sul, que inclusive escreveu o prefácio desse livro, aconteceu num congresso que foi feita essa pergunta, e era um domingo, Dia das Mães. Aí ele diz o seguinte: adaptação do trabalho à mãe. Olha só que interessante. Quando ele fala isso, ele quer dizer o quê? Nós devemos pensar na adaptação do trabalho a pessoas que tenham a mais idade, né? Eu tenho 69 anos, eu gostaria realmente de poder fazer um trabalho. O trabalho ergonomicamente correto seria aquele que o Hudson conseguisse fazer, diminuindo o esforço, diminuindo as posturas inadequadas, trabalho que as mulheres conseguissem fazer. Então, nesse sentido, a ergonomia tem uma função de inclusão. Inclusão de mulheres, inclusão de pessoas de mais idade, e inclusão de pessoas que já ficaram afastadas, eventualmente por hérnia de disco, né, que podem agora trabalhar naquela situação. E, nesse sentido, né, a definição de parâmetros de esforço por conta das características de força física, ela é reservada para exceções. É claro que nós não somos ingênuos, há ainda uma série de funções em que necessita-se de pessoas mais fortes, que devem ser avaliadas e deve haver um critério científico em relação a isso. Porém, ele tem que ser algo que não é uma situação de esforço extremo, porque se for esforço extremo, ocorre uma seleção que você está ao mesmo tempo condenando o indivíduo a ficar somente naquele trabalho, e mesmo aquele indivíduo pode vir a sofrer uma lesão, e daí para frente o que você faz? Então, dentro de uma faixa que nós chamaríamos não extrema, nós ainda praticamos uma avaliação física, né, de robustez, especialmente, para ter uma adequação entre o indivíduo e o seu trabalho. Mas, assim, tem um exemplo que é ótimo, né? Por exemplo, que é o chamado gari. Antigamente não tinha mulher gari, hoje em dia já tem. Antigamente não tinha mulher na função de carteiro, hoje em dia já tem. Então, são pontos que houve mudanças, aconteceram algumas mudanças, que acabam incluindo mais gente no trabalho, mas sempre é uma definição muito sutil e muito delicada, saber se nós utilizamos ou não um critério de força física para adequação entre a pessoa e o trabalho. Mas o objetivo básico deve ser tornar o trabalho mais leve, né, tornar o trabalho sem problemas de altura, para que incluamos todas as pessoas, ou 90% delas. A Joyce Lima perguntou a respeito de citar novamente as referências daquela tabela para avaliação com eletromiografia de superfície, do Potter. Então, Joyce, por favor, passe o seu e-mail, que a gente manda, né, a avaliação, porque é do Potvin, né? Mas a gente tem o artigo completo que a gente poderá te enviar, ok? Também algumas pessoas no início a primeira pergunta questionaram a respeito se o trabalhador trabalhar sentindo dor, isso não seria uma coisa que a cultura da empresa estaria forçando ele a isso. Sim, pode ser.
não só a cultura da empresa, às vezes o inconsciente coletivo. Eu lembro de um caso muito interessante, né, que aconteceu numa montadora de veículos lá em São Paulo, né, que o indivíduo tinha um trabalho de grande esforço, né, e que a gente perguntou para ele, nós percebemos, era bem evidente. O senhor não sente dor nas costas? Ele disse assim, não quer dizer dor aqui na coluna? Nem sinto mais, já está até anestesiado de tanta dor. Lembro até hoje das palavras dele. E aí o que o senhor faz? Ele diz, quando chego em casa, eu peço à minha esposa para sentar nas minhas costas para poder obter alívio. Nós sabemos disso, que a pressão é a base da massoterapia que alivia a dor conforme a intensidade. E aí eu fui perguntando para ele, escuta, mas o senhor não tem nenhum registro no ambulatório médico, nunca foi ao ambulatório médico, nunca teve afastamento? Aí ele disse, sabe, doutor, eu sou de Tatuí. Tatuí é uma cidade a 200 quilômetros de São Paulo. E na minha terra, homem que trabalha não tem que ficar queixando de dor, não. Então pode ser não só uma questão de pressão interna da empresa, como pode ser também um fator cultural, né, de não queixar de dor, achar que quem trabalha e trabalho físico não tem que queixar de dor. Pode sim. A Flávia Costa, ela conseguiu fazer a pergunta aqui de novo para mim. É uma pergunta bem grande, mas eu vou tentar resumir qual que é a pergunta dela. É a respeito de uma análise ergonômica realizada por alguém não especialista em ergonomia, em que a pessoa estabelece nexo causal entre a doença apresentada pelo trabalhador e as atividades laborativas. No caso, ela comenta que não seria um exercício legal da medicina, e quais seriam as ferramentas científicas para poder se questionar esse tipo de análise ergonômica. Duas partes. A primeira é a seguinte, não há exercício legal da medicina não, Flávio, porque a legislação brasileira ela não estabelece reserva de mercado ou quem pode, só pode ser tal profissão para poder fazer análise ergonômica. Mas ela está comentando em relação a falar que existe nexo causal entre a doença apresentada e as atividades laborativas. Nesse caso, realmente você tem razão, a pessoa está extrapolando. Né? Agora, como defender? São pontos importantes, isso que vai fazer a diferença. Você, como profissional de ergonomia, você vai ser mais contratado, em algumas vezes, nessas situações de conflito mesmo. E nesse caso, é exatamente a base técnica da sua contra-argumentação que vai dar à empresa, que é o jurídico da empresa, uma condição de boa argumentação e de reverter um parecer desse feito com impropriedade. Mas é a base técnica, é o estudo, é estudar, mostrar as evidências e mostrar a ciência. Isso não quer dizer certeza, não, porque para poder isso ser respeitado num processo, por exemplo, processo judicial, não é apenas o seu parecer está bom, mas tem que ter uma boa atuação do advogado e tem que ter, muitas vezes, o sentimento do juiz em relação àquilo que está sendo apresentado. Mas é fazer um arrazoado técnico o melhor possível, que mostre que você está baseado em ciência e não apenas em achismo, conforme foi o outro parecer. Mas que dá trabalho, dá. O Wilson Albuquerque, ele faz uma pergunta interessante que nós não destacamos hoje, um assunto que nós não destacamos hoje, mas destacamos ontem, que é a questão dos acidentes do trabalho. Ele pergunta, você deve avaliar um trabalho ergonomicamente se esse trabalho pode estar descumprindo normas de segurança? Por exemplo, um trabalhador sobe uma escada com peso e sem nenhum equipamento de proteção contra queda. Muito boa a abordagem dele, né? Então, hoje, Wilson, nós passamos a fazer alguma coisa a mais. Hoje, o DDF-DD não é só DDF-DD, é DDF-DD-RA. Que seria o quê? O senhor tem, você trabalhador, vocês têm no seu trabalho alguma situação que te cause desconforto, dificuldade, fadiga, dolorimento ou dor, ou risco de acidente, por ser o único jeito que tem de trabalhar? E aí a gente vai atrás também. Então, hoje a análise ergonômica ela já é atualizada para esse ponto. Mas foi muito importante a sua pergunta. E nos checklists que nós construímos para essa edição do livro Ergonomia 4.0, nós já colocamos os chamados itens de desqualificação do trabalho. É quando o trabalho contém em si uma situação que pode ocasionar risco de acidente. Está perfeita a sua colocação. Vou responder mais duas dúvidas, são muitas dúvidas referentes à análise ergonômica, mas vou fazer
essa pergunta aqui da Eliane Passos. Os pontos abordados referente à elaboração de uma ET, qual a metodologia seria recomendada para avaliação dos fatores psicossociais? Hoje, em uma auditoria da ISO 45001, já está sendo questionado de qual maneira é verificado esse item. Muito bem. Qual que é a melhor forma de fazer a verificação dos fatores psicossociais? Foi aquela que nós citamos anteontem, que é o quê? Eliane, né? Eliane. É o seguinte, para você fazer uma avaliação psicossocial, você tem aqueles indicadores que nós chamamos coletivos, que seria indicação de CDF, né? Atestado por CDF, é um dos grandes indicadores. Uma indicação muito interessante de fator psicossocial é a pesquisa de clima. Hoje tem no Brasil empresas que fazem pesquisa de clima muito boas, né, e que identificam bem essa questão psicossocial. Isso aqui coletivamente é o CDF e a pesquisa de clima. Tá? Agora, coletivamente, você pode abordar internamente com base no resultado do teste SRQ-20, que seria o quê? O Self-Reported Questionnaire 20, 20 questões, que deve ser aplicado a todos os trabalhadores por ocasião da revisão periódica de saúde. É extremamente fácil, é muito rápido. E você faz, então, a estatística de qual que é o acometimento, ele dá um resultado. Primeiro, qual que é a porcentagem de acometidos por sofrimento mental. Então, vamos supor que você tenha um perfil em que o CDF está baixo, né? Em que você tenha pesquisa de clima organizacional bom em relação àqueles itens, e que você ainda tenha SRQ-20 com baixa incidência de sofrimento mental, você tem uma boa amostra para poder provar os fatores psicossociais. A questão outra está relacionada quando você não tem essa realidade favorável. E aí você tem de detecção de problema, que no caso específico é o resultado daquela entrevista com o psicólogo, né, que pode seguir algum modelo, existem alguns modelos aí no mundo, mas que a entrevista, aquele modelo que nós passamos anteontem, nós consideramos muito bom, porque ele te dá das 6 dimensões do trabalho, como é que o trabalhador está em relação àquele, com uma conclusão, né, que é caso a caso, se o indivíduo está bem adaptado ou não está bem adaptado com a área ou com a empresa, ou se é um problema de natureza particular. Exatamente da consistência desse relatório é que você tem uma segurança para poder afirmar quanto ao fator psicossocial. Vamos então passar para a nossa última pergunta, que é da Luciene da Cunha. Diferença entre fator de risco e risco é a mesma coisa? Ponto crucial, resposta não. A comparação que é muito bem feita pelos engenheiros de segurança é o tigre e o tigre na jaula. Então seria o quê? O tigre é um perigo. O tigre na jaula não é risco. Okay? Então, fundamentalmente, essa é a diferença. O que é o fator de risco? O fator de risco é a chamada exigência, que pode ser um fator de risco. Não é errado o termo fator de risco, não. Mas você não pode tirar o fator de, você entender que fator de risco é igual a risco. Né? Por isso é que o bom de se dizer é exigências e risco. E, gradativamente, a gente evitar a palavra fator de risco. Mas utilizar risco quando efetivamente existe, mas não utilizá-lo, passar a falar de exigência. Quer despedir deles? Vamos encerrar, então, por agora. Algumas pessoas estão perguntando a respeito do replay dessa apresentação. Vocês vão receber, mais ou menos daqui 1 hora, um e-mail com o replay desse webinar. Vou colocar também no e-mail todos os links de todos os replays passados, e na semana que vem esperamos que nós vamos também colocar os replays no site. Queria convidar todos para participarem do último webinar amanhã, vai ser um tema muito interessante, vou colocar aqui na tela o tema para vocês. Fala um pouquinho mais do tema de amanhã. Amanhã nós vamos falar sobre o novo GRO, Gerenciamento de Riscos Ocupacionais, a nova NR17, né, que ainda não está assinada, mas está em processo, como que ela está caminhando, e o novo Sistema Integrado de Gestão, o nosso Sistema Integrado de Gestão da Ergonomia. Porque basicamente você tem que entender o seguinte, qual que é a grande evolução com os termos GRO e PGR? É passar a falar de gestão de risco.
e passa-se a falar um termo importante que é a chamada segurança no processo. Então, em segurança no processo, nós temos uma variável dessa segurança no processo, que é a chamada segurança ergonômica. Nós, profissionais de ergonomia, temos que levar as empresas que nós assistimos para o lado da segurança ergonômica, ou seja, o trabalhador trabalha, ele não vai adoecer por fator de ergonomia, porque nós estamos seguros. Então, nós vamos falar como é que a gente faz esse tipo de sistema de gestão, vamos mostrar para vocês quais são as etapas, né? E vamos mostrar também o que é que isso dá de resultado, né? Aliás, amanhã eu vou responder a uma pergunta, né, que eu fiz lá atrás, né, quando a gente falou o seguinte, né, no primeiro, né, webinário, quando a gente foi falar sobre determinada técnica de aumento de produtividade, que são as tecnologias 4.0, e nós dissemos que os autores, em geral, concordam que as tecnologias 4.0 aumentam em cerca de 30% a produtividade. Mas amanhã nós vamos falar sobre qual é a tecnologia que aumenta a produtividade dos trabalhadores e o ganho financeiro das empresas em muito mais que 30%. Então amanhã, uma sessão especial, bastante rica, porque é bem atual, nós precisamos passar a trabalhar segundo o GRO, segundo o PGR, porque saiu da NR1, que é 10 de março desse ano, que é o nosso novo modelo de trabalho. Nós vamos então passar para vocês como trabalhar nessa nova modalidade. Nos despedimos de vocês. Até amanhã, pessoal. Até amanhã. Obrigado pela presença de todos e até amanhã. Obrigado.